Vocês estão vendo o slide? Então, né? Então, olha, como o Eric lembrou, o tema dessa nossa conversa, e é uma conversa mesmo, quer dizer, tem todo espaço aí de interação, apenas nós vamos sinalizar em blocos, né, o andamento dessa interação. O tema é Cristo, alfa e ômega de todas as coisas. Nós, no nosso primeiro encontro, procuramos mostrar quantos aspectos diferentes há em torno da palavra Cristo. Quer dizer, quando nós nos referimos ao nosso Cristo cósmico, nós estamos nos referindo a esse Deus imanente, a essa centelha divina, a essa superconsciência, a esse self, a diversas expressões, né, diversos termos, para se referir à nossa essência espiritual, que é o produto primeiro da criação, né? É o produto único, daí as expressões tão recorrentes nas Sagradas Escrituras de primogênito e unigênito, quer dizer, não apenas se referindo ao Cristo Jesus, mas ao estado da criação primeira, que é o espelho da perfeição, né? O resplendor da glória divina, nas palavras santas de Paulo de Tarso. Mas também essa mesma palavra, Cristo, na sua origem grega, né, se refere ao ungido, ao Messias esperado, e ao verbo do Evangelho de João, ao Logos, né, de Justino Mártir, de Fílon de Alexandria. Então, aquele personagem central da história humana, o nosso governador planetário, aquele que é responsável pela condução dos nossos destinos, o nosso mestre e único mestre, o médico das nossas almas, que é Jesus, né? O nosso Cristo. Um espírito que já atingiu o estágio de perfeição sideral, já voltou ao sistema, já atingiu a plenitude da perfeição, muito antes que a Terra existisse, que é co-criador do planeta terrestre e que, até na feliz expressão de Emmanuel, teve a sua autoria substituída pela palavra natureza. Então, é muito comum ouvirmos: a natureza é tão inteligente, a natureza é tão bela, a natureza é tão sábia, sem nos darmos conta que todos esses atributos estão associados às escolhas de Jesus, o nosso Cristo, na cocriação do nosso planeta, no desenho da nossa realidade planetária. E que, além desse Cristo, há muitos outros o significado para a palavra Cristo decorre especialmente da doutrina espírita, que nos revelou a existência do Cristo função. Então, cada planeta tem o seu governador, tem o seu responsável, tem o seu Cristo, a semelhança do nosso. E, assim sendo, são bilhões e bilhões de Cristos, espíritos que têm o mérito de ter feito a sua evolução em linha reta, de ter uma condição, um mérito adicional na sua trajetória evolutiva. Com esses esclarecimentos, nós preparamos terreno, por assim dizer, para o tema desse nosso encontro de hoje, que é passar em rápidas linhas a questão da origem e da evolução do espírito, situando o caso de Jesus, do nosso Cristo, dentro desse conceito. A bibliografia básica desse estudo seria os itens 56 a 60 do primeiro volume da obra Os Quatro Evangelhos e o volume Cristo, de Pietro Baldi, que se completam, digamos assim, numa bibliografia básica, né? Então, sem mais delongas, entremos aqui no tema. Uma primeira observação que eu quis trazer, né, no introito aqui do nosso assunto, é como se relacionam
as questões da nossa compreensão, da nossa percepção e da realidade. Na antiguidade, nós imaginávamos que o universo se resumia à Terra, né? E que todos os planetas e estrelas estavam presos, afixados na abóbada celeste, que seria densa, que seria material, como uma espécie de um trilho, né, no qual eles circulassem. E que a Terra era o centro do universo. O próprio Sol, conforme demonstram os nossos sentidos, seria um aspas girar em torno da Terra, que seria o centro da criação. Passam os milênios, nós descobrimos que nós não somos o centro do universo, não somos sequer importantes dentro da estrutura universal, e só para dar uma medida do quanto a nossa compreensão mudou acerca da natureza universal, em 1900, no princípio do século XX, na virada para o século XX, o tamanho do universo conhecido... deixa eu passar aqui. O tamanho do universo conhecido era o tamanho da Via Láctea. E a Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Então, se para você atravessar a Via Láctea de um extremo ao outro, a velocidade da luz, que são mais ou menos 330 mil quilômetros por segundo, você levaria 100 mil anos. É um colosso. E, naquela época, na virada do século XIX para o século XX, esse era o tamanho, digamos assim, do universo conhecido. Hoje, 120 anos depois, esse universo conhecido é bem maior, mas muito maior mesmo. E a ciência nos diz hoje que o universo já mapeado, identificado, conhecido, tem a dimensão de 93 bilhões de anos-luz. Se não me engano, 9.300 vezes aquele universo que nós conhecíamos no início do século XX. O ponto principal dessa etapa aqui da nossa conversa é que o universo, na sua estrutura, digamos assim, não mudou. Né? Embora a sua expansão, ele tem a mesma estrutura, digamos assim, dos tempos antigos e de 120 anos atrás. O que mudou foi a nossa capacidade de entendimento, que se dilatou conforme o progresso dos nossos equipamentos, da nossa concepção, da nossa capacidade de entender, de ver a realidade sob nova perspectiva. Então, assim como tudo, essa dilatação aqui numérica, ela serve apenas para ilustrar o quanto nós vamos ampliando a nossa compreensão da vida e de tudo conforme o tempo passa. Bom, nós poderíamos, eu trouxe aqui essa imagem para mostrar que a gente tenta iluminar as estrelas com lanterna, né? E acha que as estrelas brilham conforme o brilho da nossa lanterna, mas não é assim, elas têm brilho próprio. A realidade tem brilho próprio. Nós é que estamos aprendendo a conhecer o brilho que a própria natureza nos oferece. Bom, então, em homenagem ao Gabriel, né? Nós procuramos aqui uma analogia bem clara, assim, bem simples, sobre a origem e evolução do espírito, procurando mostrar como nós temos desenvolvido, né, ampliado o nosso conceito de vida e da evolução conforme o tempo passa. No final, em meados do século XIX, no auge do positivismo, no surgimento ali do materialismo científico, quando Nietzsche declarou que Deus estava morto, quando o Papa declarou a sua infabilidade, né?
quer dizer, no declínio da religião e na ascensão do materialismo como doutrina, ou no ressurgimento, né? Porque ele já tinha tido algumas passagens aí na história do pensamento humano, lá com Aristóteles e tal. Mas naquele momento ali no século XX, para a grande maioria das pessoas, ou para boa parte da humanidade, a vida se resumia a um intervalo minúsculo, para efeitos de eternidade, entre nascimento e morte. Poderíamos dizer que nunca a nossa autoimagem foi tão pequena, né? Nunca a nossa compreensão da nossa própria natureza, da nossa própria realidade foi tão acanhada quanto naquele momento. Não foi à toa que surgiu a doutrina espírita exatamente naquele momento para servir de contraponto àquela visão reducionista, acanhada, minúscula da realidade, como se o universo tivesse voltado a caber dentro da cabeça de um alfinete. E o primeiro efeito, digamos assim, daquele movimento neo-espiritualista, espírita, foi a comprovação de que a vida precede ao berço e que vai além do túmulo. Então, o primeiro resgate da primeira contribuição do movimento espiritualista, espírita do século XIX, foi a servir de contraponto àquela visão reducionista e materialista, e para nos lembrar a todos que não, nós pré-existimos antes do berço humano e continuaremos a existir depois dele. E esse já foi um grande movimento no sentido de preservar a nossa compreensão da nossa realidade espiritual, que antecede e que sobrevive muito à condição terrestre, planetária. Também de acordo com a mesma revelação espírita, nós compreendemos o fenômeno da reencarnação. E entendemos, então, que esse movimento de pré-vida, nascimento, morte, pós-morte, ele se constitui num ciclo, que nós temos muitas vidas, muitos intervalos entre elas e muitos nascimentos em sucessão. E poderíamos multiplicar esse ciclo quase que ao infinito, numa carreira de existências, num currículo de experiências fenomenal, que nos vai, digamos assim, desenvolvendo o nosso psiquismo como que em camadas, despertando os valores mais profundos da nossa consciência numa miríade de experiências as mais variadas. Passamos, assim, pelos continentes todos, conhecemos diferentes idiomas, passamos pela experiência masculina, feminina, pela riqueza, pela pobreza, pelas mais variadas culturas e influências religiosas. E nessa miríade de experiências é que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades latentes, despertando a nossa consciência, acordando o nosso verdadeiro eu. Bom, também nesse século XIX, nós acordamos finalmente, coletivamente, para a ideia da evolução. E aí percebemos que o despertar da nossa consciência não se dá apenas quantitativamente, pelo número quase infinito de existências que nós temos acumulado, mas também qualitativamente, porque cada experiência, cada vida, cada encarnação traz valores novos, substancialmente diferentes daqueles que já foram vividos. E, portanto, há um enriquecimento também qualitativo,
que aprofunda no nosso eu o despertamento dessas potencialidades e desses valores adormecidos. Essa revelação se encontra muito sucintamente apresentada, colocada na questão 540 do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos diz que tudo em a natureza se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou um dia por ser átomo. Ou seja, nas estações da vida, né, elas, além de antecederem o berço humano e as experiências humanas, elas também nos levam às experiências pregressas nos reinos animal, vegetal e até mineral. E, da mesma forma, elas sucedem à condição humana na direção da espiritualização ou desmaterialização do nosso ser. A evolução não parou, ela prossegue e prosseguirá, irá além, nos levando progressivamente para estágios cada vez menos materiais, mais espiritualizados, em condições de vida cada vez mais conscientes e intangíveis. Então, o nosso mapa, digamos assim, aqui de existências ganhou uma dimensão completamente inédita até o século XIX. Jamais a vida foi tão amplamente compreendida, resgatando, digamos assim, nós todos, essa sensação de eternidade, de uma vida que transcende a materialidade e que vai além dela. Muito bem. Dentro desse conjunto de experiências, desde lá dos reinos mineral, vegetal, animal, até atingir finalmente a condição de humanidade, é que se insere a famosa questão 115 do Livro dos Espíritos, tão repetida, digamos assim, no meio espírita, né? Da tal da simplicidade e ignorância. Então, quando Kardec e os espíritos, nessa resposta, né, nos ensinam que nós fomos criados simples e ignorantes, nós temos que olhar essa expressão com muito cuidado e no seu sentido relativo. Ou seja, quando atingimos a condição humana, quando, o fruto da evolução, atingimos o estado de consciência, de razão, de liberdade, de entendimento, que funciona como estágio da nossa infância espiritual, da infância da humanidade, então, e só então, é que nós atingimos o estado de simplicidade e ignorância. Quando Kardec se refere à criação do homem nesse estágio, está claro, é uma referência relativa. Porque, se ela fosse absoluta, o Espiritismo seria criacionista e não evolucionista. Né? Se nós entendêssemos que o homem, como tal, foi criado já na condição de humanidade, todo o entendimento da evolução das fases anteriores, pregressas, da condição humana, estaria prejudicado, estaria perdido. Então, não, o Espiritismo é e sempre foi evolucionista. E, portanto, essa referência da simplicidade e ignorância foi apenas uma referência didática de que o codificador se serviu para nos lembrar que ali há um marco, que nós destacamos aqui em amarelo, do início da nossa condição de humanidade. A partir daí, nós temos o nosso livre-arbítrio e, por consequência, temos a nossa responsabilidade em relação aos nossos atos. Outro aspecto que Kardec destaca, principalmente no Livro dos Espíritos, e depois na Gênese, que é o prosseguimento desse seu trabalho, é a lei do progresso, a escala espírita, e as diversas fases que nós vivemos do ponto de vista espiritual
dentro da trajetória humana, dentro da própria condição humana. Então, nós temos estágios de inferioridade, temos estados medianos, temos estados já superiores de evolução, cada vez brilhando mais, tanto em termos de moralidade quanto de conhecimento. E a vida funciona, digamos assim, alternando os avanços nessas duas frentes, de tal forma que, aos poucos, elas se harmonizem e, no seu conjunto, nos levem a patamares superiores de espiritualidade e de conhecimento. Então, temos lá na escala espírita, nas questões 110 a 113 do Livro dos Espíritos, aquela frase também importante para o entendimento do caso de Jesus, que os espíritos puros, que representam o ápice da trajetória da evolução, não podem mais encarnar, não encarnam mais em nada que seja material. Isso vai ser muito importante depois no entendimento da biologia de Jesus. E, finalmente, quando se refere aqui à origem do universo, essa é uma questão importante também para depois a ligação das obras de Kardec. Nós temos a informação nas questões 85 e 86 do Livro dos Espíritos que a criação primeira foi toda espiritual e que o nosso universo material conhecido nunca ter existido ou mesmo deixar de existir, sem com isso comprometer a existência do mundo espiritual tem algum áudio para mim. Sem comprometer a existência espiritual. Desculpe interrompê-lo, Júlio. Amigo José Vitor Afonso, por favor, se você puder desligar o seu microfone. José Vitor, por favor, se você puder desligar seu microfone, está dando interferência. Obrigado. Sim, obrigado. Então, voltando, que a criação primeira foi toda espiritual e que o universo atual pré-existe e sobrevive a tudo. E que o universo físico poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir. Ou seja, o universo material, esse que nós conhecemos, ele poderia não ter existido. Nós só vamos entender em detalhes essa revelação na obra do Baldiano. Né? Eu acho que aqui é um ponto bom para nós fazermos aqui um primeiro break para dúvidas, para ver se esse resumo geral do ciclo da evolução, se está claro, se tem alguma observação, alguma dúvida a ser tirada. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, é só escrever aqui que eu passo para o Júlio. Júlio, nós tivemos uma pergunta aqui interessante do nosso amigo Rafael. Deixa eu pegá-la aqui para você. Ok. Mas ele fala do plano absoluto, né? Ele fala da razão antes da queda, né? Antes da origem da matéria, né? Ele pergunta se a partir o que era a vida no plano absoluto antes disso, se lá não havia evolução, o que faziam os espíritos naquela condição, né? Se era um plano perfeito onde não precisava se progredir, né, nesse sentido, né? Eu acho que é uma pergunta clássica, né? E não é fácil, ou seja, desculpa. Exatamente. Olha, eu não sei, não tem essa resposta, nem na obra de Ubaldi nós temos essa resposta plena, e ela é uma referência para a gente em termos de avanço nesse assunto. Primeiro, nós precisamos imaginar a vida nesse ambiente completamente distinta de referências que para a gente são muito importantes. Por exemplo, a ausência do tempo.
a ausência de espaço, a ausência de toda estrutura planetária. Então, a ausência de corpo, a ausência de matéria, a ausência de movimento na forma como nós conhecemos. Nós conhecemos o movimento completamente caótico, né? Cada um vai para um lado, cada um faz de um jeito. Lá nós temos um movimento orquestrado, um movimento síncrono, de todos trabalhando pelo sucesso e pelo benefício de todos. A imaterialidade absoluta. Então, há muitas referências, e a progressividade para a gente está ligada a movimento, está ligada à prosperidade material. Lá, a própria evolução, que para nós é uma referência muito importante, ela está ligada à exteriorização de valores adormecidos. Lá, os valores estão todos projetados, estão todos exteriorizados. Então, eu lamento frustrar o nosso Rafael, mas nós não temos referências ainda que possam, digamos assim, traduzir de uma maneira concebível a vida nesse ambiente que o Baldo chamou do sistema. Hoje, a nossa referência desse ambiente é muito mais nessa tentativa de quebrar alguns paradigmas, algumas referências que nós já temos, no sentido daquilo que ele não tem, do que propriamente com a sua descrição da vida como ela é nesse ambiente. Ela hoje está acima do nosso concebível. Obrigado, Júlio. Obrigado. Tem mais alguma aí? Uma outra pergunta aqui. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode, à vontade, à vontade. Querido Júlio, essa pergunta vem... não tem nome da pessoa aqui, mas ele diz: querido Júlio, como humanos, temos o espírito e o corpo físico comandado por este espírito. O espírito caído no átomo é o próprio espírito condensado. Ou podemos considerar o átomo como o corpo do espírito? É o amigo Paulo Moraes. Então, essa é uma ótima pergunta. Porque normalmente se imagina que o átomo, né, quando se fala da queda, que ele tem um espírito preso ali dentro, como se fosse... Quem se lembra da Gine é um gênio? Né? Não tinha lá a lâmpada mágica e a Gine presa dentro da lâmpada? Se imagina que o espírito está ali dentro do átomo, né? Mas não é o caso. Na verdade, aquela consciência, o átomo não tem nada físico, para começar. Não tem uma bolinha, né, como pensavam lá Demócrito, né, e seus companheiros, não tem uma bolinha material. O átomo é luz girando ao redor de si mesmo em altíssima velocidade. Essa luz é uma consciência adormecida. Essa consciência adormecida se expandindo, um dia vai dar origem àquilo que a gente chama vida, psiquismo ou princípio inteligente. Então, daí é o conceito de unidade da substância de Ubaldi, né? Então, nas suas três principais expressões, como matéria, energia ou vida, ou como psiquismo, se quisermos chamar assim, o ser, nesses três estágios, ele é sempre o mesmo. Assim como a água pode ser a mesma na forma de gelo, de líquido ou de vapor. Então, o gelo representaria a matéria, o líquido representaria a energia e o vapor representaria o espírito, que recupera a sua consciência, mas que continua sendo água, H2O. Então, não é que o átomo seja a casinhola de um espírito ali aprisionado. Ele é a consciência do espírito fechada em si mesmo, como se fossem os ovoides na literatura espírita, lá de André Luiz, né? Que são consciências que ficaram fechadas em si mesmo e perderam o seu perispírito, inclusive, nesse sentido. Então, quando o espírito vai do reino do mineral até a condição crística, ele é sempre o mesmo.
apenas vibrando de formas diferentes e exteriorizando capacidades que estavam adormecidas na sua condição material. A evolução é o movimento de exteriorização ou de despertamento ou de desenvolvimento dessas faculdades que ficaram adormecidas. Ok? Não sei se eu fui claro, assim, mas acho que seria um resumo desse conceito. Tá? Mais alguma? Não, acho que há mais uma só, da Sônia aqui. Ó. Há uma diferença entre equivalência e ordem. E qual seria essa diferença? Equivalência ou equivalência e ordem? Ou equivalência e semelhança, talvez? Eu não sei se eu entendi direito a Eu também expressão. não sei se eu entendi bem também o que ela quer dizer. Talvez valha a pena pedir à pessoa para clarear um pouco mais a pergunta. Você poderia falar, Sônia? Oi, Sônia. Talvez o seu computador ainda esteja o seu microfone esteja desligado. Então fica para mais tarde, então. Não, é porque são dois posicionamentos do Cristo. Quando Jesus diz, o Pai é maior do que eu, ele se refere à ordem. Quando diz, eu e o Pai somos, ele se refere à equivalência. A diferença de perfectível para perfeição, ou perfeito? Vamos lá. Entendi. Obrigado, Sônia. Obrigado pela pergunta, uma ótima pergunta. Quando você se refere à ordem, eu acho que você se refere à hierarquia, né? Quando eu digo o pai é maior do que eu, está estabelecida uma relação de hierarquia. E quando diz eu e o pai somos um, eu acho que está muito mais de sintonia, né? De unicidade de pensamento. O pensamento do pai se exterioriza através dos meus atos, dos meus gestos. Era isso, eu acho que Jesus estava se referindo naquele momento. Então, quando ele diz o pai é maior do que eu, ele já estava antevendo aquela tentativa de deificação do Cristo, né, de associá-lo à divindade, e estava dizendo, lembrando, olha, eu não sou Deus, né? Eu sou filho de Deus. O Pai é muito maior do que eu e de nós todos. A criação toda poderia dizer em coro, o Pai é muito maior do que nós. Há um Deus transcendente, né? Mas quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está se referindo também ao Deus imanente, porque o Deus que habita em mim se exterioriza através das minhas palavras e atos. E aí a criação inteira poderia também dizer em coro, o Pai que habita em nós se exterioriza através de nossas manifestações. Então, foi uma das muitas máximas de extrema sabedoria do Cristo que levou muito tempo para a gente entender e até hoje talvez tenhamos um entendimento parcial dela do nosso estágio atual, né? Certamente que sim. Tá bom? Obrigado pela participação. Então é isso, Vamos seguir? Júlio. Então, vamos seguir? Vamos lá. Então, olha, quando Kardec diz que a vida, lá no Livro dos Espíritos, né? E os Espíritos, que a vida está em germes espalhados pelo espaço, a compreensão, e essa frase também se repete em Rustem, né? Depois eu vou voltar aqui ao campo acástico. Lá em Rustem nós temos que a vida universal está por toda a natureza em germes eternos, né? Durante muito tempo, as pessoas imaginaram que há o espaço e que esses germes de vida e consciência, esse princípio inteligente, estaria salpicado pelo espaço, como se fossem bolhas de sabão numa sala. Mas não é assim. Hoje nós já temos a compreensão de que o próprio espaço, os próprios átomos que compõem o espaço, que compõem a natureza, que compõem os planetas, que compõem o todo, eles mesmos são germes de vida. A melhor frase que eu encontrei a esse respeito foi em Siri Aurobindo, quando ele diz que o futuro da matéria é vegetar-se.
Não sei como é que traduz isso, mas vamos tentar. O futuro da matéria é a sua vegetificação. É a sua transmutação do reino mineral para o vegetal. É a sua organização na forma de vida. Quando desperta o psiquismo que está dentro da matéria, ele dá origem à vida. E aqui o mineral, os cristais, os vírus, estão em moda hoje em dia, e os vegetais representam os primeiros estágios da manifestação desse psiquismo que estava adormecido dentro do espaço, dentro do mineral, dentro da matéria. Finalmente ele despertou. Por isso que diz Paulo lá aos Tessalonicenses: desperta, tu que estás morto, que teu Cristo te iluminará. A vida é um ato de despertar. Desde a sua primeira fase, em toda a sua carreira, a vida é um eterno despertar, é um eterno despertamento. O futuro do vegetal é animalizar-se. A animalização do vegetal, a transmutação desse psiquismo até atingir um estágio em que ele recupere o movimento e possa animar uma vida animal, né? Vivificar uma vida animal, é a próxima etapa do seu processo de despertamento, de desenvolvimento, de evolução, de movimento para fora. O futuro do animal é humanizar-se. E nesse processo, né, de despertamento de valores e qualidades adormecidas, ele finalmente desperta em si mesmo o livre-arbítrio, a razão, a consciência que nós chamamos humana, o estágio de consciência que nós chamamos humano, e aí ele finalmente chega nesse patamar lá da questão 115 do Livro dos Espíritos, da simplicidade, ignorância, da infância espiritual, da questão 190, né? do estágio mais primitivo da condição humana, que é a mais simples do que os nossos silvícolas, né? Os nossos índios, que já têm paixões, já representam um estágio superior a esse que nós nos referimos aqui. O futuro da condição humana é cristificar-se, é angificar-se, né? Sacralizar-se, é despertar os melhores e mais valiosos recursos da sua capacidade intrínseca e revelá-los todos, exteriorizá-los todos, ao ponto de brilhar como Jesus nos convidou a brilhar. Então, a mesma substância que estava lá atrás, adormecida na forma de matéria, vivificou-se. Vivificando-se, vegetou-se. Vegetando-se, animalizou-se. Animalizando-se, humanizou-se. Humanizando-se, cristificou-se. Mas é a mesma, sempre a mesma. Então, todos os átomos que compõem, partículas que compõem aqui o todo universal, um dia cristificarão-se, se tornarão humanos? Sim. Todos passarão pelo processo de evolução dessa forma. E mais do que individualmente, solidariamente, porque a evolução não é um fenômeno isolado. Essa sensação de individualidade desconectada que nós temos, desconexa, ela é uma ilusão fruto da queda. A evolução e a vida é sempre uma experiência plural, conectada e interligada. Cada um que progride ajuda o progresso do todo e de todos. Cada um que tropeça leva outros consigo nesse tropeço, porque está tudo ligado. Um dos grandes benefícios do processo evolutivo é exatamente a percepção dessa conexão que nos unifica a todos e nos irmana a todos. Perfeito?
Então, essa frase tão prosaica, né? A vida universal está por toda a natureza, espalhada em germes eternos, ela é muito mais sábia do que parece, tanto lá em Kardec quanto em Rustem, porque ela tem a ver com física quântica, tem a ver com as teorias mais avançadas que a ciência tem descoberto recentemente, nessa conexão que nos irmana, nos conecta a todos de maneira universal. Esse conceito é muito importante, viu, gente? Ele vale a nossa conversa, porque você passa a olhar a natureza com outros olhos, com os olhos franciscanos, né? Quando o Francisco diz irmã pedra, irmã planta, irmão lobo, né? Ele está, digamos assim, traduzindo na sua simplicidade, mas também na sua sabedoria, todos os conceitos mais avançados da ciência de hoje, na constatação dessas conexões que nos ligam a todos. E esse campo original, de onde tudo provém, a ciência está chamando de campo acástico, que seria o campo de todas as probabilidades, de todas as possibilidades. O nosso universo material é uma dessas possibilidades entre milhões e bilhões que a natureza oferece. Por isso que se fala hoje também em múltiplos universos, né? Que seriam outras tantas possibilidades, talvez sejam os diversos planos espirituais, né? Que são todas as outras possibilidades e padrões de vida que a vida oferece e que a nossa física só conhece 6%, né? Que é o volume da matéria universal que já é conhecida e entendida pela ciência atual. Bom, seguindo aqui, então, ao serem formados os seres primitivos, né, no seu estágio primitivo, né, ao serem formados os mundos primitivos, na sua composição, entram todos os princípios de ordem espiritual, material e fluídica, constitutivos dos diversos reinos que os séculos terão de elaborar. Agora está mais claro. Não é que dentro dos planetas tenham lá sementes. Não, a própria matéria, os próprios elementos que compõem os globos, que são produto da matéria universal, já têm em si mesmos recursos que se tornarão vida. Os elementos que depois vão virar matéria, vegetal, animal, homem, está tudo ali. Não é que sejam elementos dissociados, eles são a vida é a própria manifestação daquilo que está latente no universo, na matéria universal. O princípio inteligente se desenvolve ao mesmo tempo que a matéria e com ela progride. Daí as encarnações, mesmo os nossos estados no chamado plano espiritual, lá em nosso lar, ou qualquer que seja a colônia, mesmo quando estamos mortos, nós ainda estamos num patamar material, né? É fluido, é invisível aos nossos olhos grosseiros, aos nossos sentidos grosseiros, mas ainda é material. Ele faz parte desse ciclo de vida e morte ao qual nós estamos presos. O perispírito também, o corpo espiritual, também vai se desenvolvendo. E, na verdade, ele é o carro-chefe da evolução física. É preciso que ele desperte e se desenvolva para que a nossa biologia, a nossa forma orgânica se desenvolva por consequência também. Então, esse foi talvez seja o elo perdido da evolução de Darwin, né? Por não compreender o aspecto espiritual, ele perdeu o fio condutor. O que faz que, entre uma vida e outra, a forma material se desenvolva e se aprimore e evolua? Sem um fio condutor espiritual que servisse de ponte entre as diversas vidas, essa evolução não seria possível. A geração seguinte observaria o mesmo modelo e seria quase que uma repetição do anterior. Não, você só encarna, digamos assim, num estágio superior porque o seu perispírito permitiu a transposição da experiência acumulada nas vidas anteriores para a vida nova.
Então, o espírito e o corpo espiritual são um elo perdido da teoria evolucionista. Eles é que permitem entender como é que a informação passa de um corpo anterior para o seguinte. E isso hoje é uma das questões principais da matéria, da ciência, né? Ela chama de campo, chama de diversos nomes, mas é fundamental que haja um elo condutor entre uma experiência e outra, uma ponte psíquica, espiritual, energética, para que essa informação acumulada, a experiência acumulada, passe de um corpo, de uma geração para outra. E sem a teoria espírita e sem o conhecimento da realidade espiritual, essa explicação é completamente impossível, né? Então, está lá em Rustem, olha, tais princípios sofrem passivamente, através das eternidades, sob a vigilância dos espíritos prepostos, as transformações que os hão de desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal, animal e pelas formas e espécies que se sucedem entre cada dois desses reinos, né? Então, há formas intermediárias, ainda muitas não conhecidas, entre os reinos mineral e vegetal, outras tantas entre o reino vegetal e animal, e assim sucessivamente. Também entre o animal e o homem, há os chamados elementais, os seres da natureza, que nós conhecemos pouquíssimo e que explicam, digamos assim, as fases intermediárias entre a condição animal e a condição humana, né? Então, o outro ponto importante, que foi antecipado lá na obra de Rustem e de Kardec também, é o entendimento do fluido universal, do fluido divino, como a matéria-prima da criação. Então, isso nos leva direto ao conceito baldiano de unidade da substância, que nós conversamos há pouco. O halo divino, no dizer de André Luiz, a substância mãe de todas as coisas seria, digamos assim, o ectoplasma divino, o fluido divino, que Deus exala e de que se serve para a construção do todo universal. É como a mãe não faz o corpo do filho daquilo que come, não faz da sua própria substância, então Deus também não teria outra substância que não aquele exala, né, para produzir a criação inteira. Na teoria, na literatura espírita, ficou consagrado esse termo de fluido universal. Na linguagem baldiana seria a substância universal. Então, o nome pouco importa. Mas é muito importante essa ideia de unidade, de unicidade, que nós já comentamos aqui, procuramos nos servir lá daquela frase do Aurobindo, né, para traduzir, para explicar a ideia, mas ela já estava presente lá, tanto na codificação kardeciana, quanto mas principalmente na obra de Rustem, muito mais claramente na obra de Rustem, que faz a passagem entre Kardec e o Baldi, né? Bom, agora podemos, então, Eric, fazer aqui um novo break, né? Porque finalmente vamos juntar o caso de Jesus, o nosso Cristo, com o nosso. E esse ensino é dado na obra de Rustem. Esse ensino que eu tenho aqui do Tom 1, do item 62, ele é repetido dezenas de vezes na obra de Rustem. Jesus é um espírito criado que teve a mesma origem que todos nós, com o mesmo ponto inicial de existência. Então, agora, lembrem que na codificação kardeciana, em toda a literatura espírita, eles estão se referindo apenas à evolução, né? Toda a literatura espírita não detalha a origem do espírito. No máximo, chega à origem do universo material e, portanto, ao início da evolução. E esse é outro insight, é outro conceito fundamental aqui, que é distinguir, separar o ponto de partida
da criação primeira, o V0, o alfa da criação primeira, da criação do universo, do surgimento do universo material. São dois momentos distintos. Então, toda a literatura espírita se refere apenas da criação do universo para frente. E aí, diz aqui, Jesus é um espírito criado com a mesma origem. Então, ele, segundo a revelação espírita, ele passou pelos reinos mineral, vegetal, animal, até atingir a condição humana. Só que esse é um ponto fundamental, porque aí ele é nosso irmão e igual a nós todos, e passou por toda a experiência que nós passamos nas fases primitivas da encarnação até atingir o estágio de humanidade. Essa é uma informação fundamental dentro aqui da nossa conversa. O que faz diferença é que, depois de ter atingido a condição de humanidade, ele seguiu em linha reta na sua trajetória espiritual. O que significa essa linha reta? Diz lá a questão 262 do Livro dos Espíritos, que o espírito, nessa sua fase infantil, ele tem preceptores, ele tem orientadores, ele tem conselheiros, que são espíritos prepostos, colocados ao seu lado como se fossem professores, para lhe orientar enquanto o seu livre-arbítrio está se desenvolvendo. Mas, tendo atingido a condição humana, o espírito é livre. E, desde essas fases primitivas, ele pode se mostrar obediente ou desobediente aos seus preceptores, aos seus orientadores, aos seus professores, aos seus pais espirituais. E há espíritos, como Jesus, o nosso Cristo, que, desde o primeiro momento que atingiram a condição de livre-arbítrio, de razão, de consciência livre e humanizada, obedeceram aos seus preceptores e, portanto, tiveram uma trajetória evolutiva mais rápida, mais suave, mais produtiva, feita toda ela em mundos menos grosseiros do que o nosso, mais sutis, mais espiritualizados. Não por escolha, não por graça divina, mas simplesmente por mérito, pelo fato de ter acatado as sugestões dos seus orientadores e ter obedecido. E que os espíritos que têm essa característica de obediência, de retidão nessa sua trajetória evolutiva, são eleitos, são apontados pelo Senhor para serem os Cristos planetários. É um reconhecimento, é uma graça, é um prêmio, é um certificado. Eles atingem a perfeição sideral, eles voltam ao sistema baldiano, na linguagem baldiana, eles atingem o ápice da perfeição sem nunca ter falido, sem nunca ter tropeçado nessa trajetória espiritual. E por essa razão são colocados, são designados para serem os Cristos planetários, os governadores planetários. Daí a frase de Jesus: quem de vós poderá me acusar do pecado? Entendeu? Os outros Cristos seguem o mesmo caminho. Ó. Cada mundo qualquer que ele seja tem como protetor e governador um espírito, um Cristo, cuja perfeição se perde na perfeição na noite das eternidades e que nunca faliu. Quer dizer, esses espíritos assim designados na condição de Cristos, todos eles têm essa condição de ter feito a sua trajetória sem tropeços. Aí os que tropeçam somos nós, somos aqueles que vão viver a vida 1, vida 2, vida 3, presos ao ciclo das encarnações,
porque não conseguiram se manter naqueles ambientes fluídicos, espirituais, espiritualizados, em mundos de baixa densidade, e, adensando o seu perispírito, vieram parar em mundos densos, de alta densidade, mundos materiais como o nosso. Chegaremos lá ao mesmo objetivo, chegaremos também à condição de Cristo, lá na frente, ou seja, ao mesmo estágio de espiritualidade, mas vamos levar muito mais tempo devido à desobediência, às dificuldades que nós mesmos plantamos no nosso caminho. Está claro? Então, aí nós já percebemos, olha, Jesus teve a mesma origem no início do processo evolutivo que nós todos, mas ele teve uma trajetória evolutiva diferente, que Emmanuel chama em linha reta. Por isso que nós colocamos aqui essa trajetória azul, direto do céu, né? Para mostrar que ele seguiu um caminho diferente do nosso. Aí eu botei aqui a maçãzinha. Ó. Essa queda que nos traz para os mundos de expiação e provas é que é a tal da queda de Adão. Aqui é um símbolo, é um arquétipo, é uma figura, um recurso de didática para mostrar que nós já tivemos em mundos melhores, que pareciam um jardim de delícias, comparado a esses mundos grosseiros em que viemos parar pelo fato de não termos obedecido à lei divina em determinada fase da nossa trajetória evolutiva. Então, botei a maçãzinha porque é um símbolo. Quem quiser se aprofundar pode ler o livro A Evolução de Adão, do nosso amigo Jorge Damas Martins, que tem a melhor tradução que nós conhecemos dos 3 primeiros capítulos da Gênesis mosaica, exatamente para explicar todos aqueles... Não tem... Adam não é Adão, Eva não existe, né, no hebraico, lá no texto original, como a figura feminina, não tem serpente, não tem maçã, toda a tradução ali está, digamos assim, alterada. Né? Mas quem quiser ter uma leitura aprofundada, escriturística, detalhada, dos 3 primeiros capítulos da Gênese mosaica, nós sugerimos a leitura dessa obra Evolução de Adão, de Jorge Damas Martins, que realmente é a mais completa sobre esse item. Mas, daí a pergunta 120, lá do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. E na questão 122, aqui faltou completar, é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, nós tivemos, ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós todos que habitamos o planeta Terra, nós todos que habitamos mundos materiais grosseiros, nós tivemos tropeços nessa trajetória, daí termos vindo parar nesse tipo de mundo. Uma explicação muito clara dessa queda do homem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, item 16, na frase de Santo Agostinho. Já se vos ha falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Então, é esse ciclo de tropeço, de, digamos assim, aprisionamento no ciclo das encarnações que está associado a essa ideia da queda do homem. Vamos fazer outra rodada aí de dúvidas? Ministra Carmen Lúcia. Hello.
Tudo bem, pessoal, poderia desligar o microfone? Está dando interferência? A Maria do Socorro, se puder, por favor. Obrigado. Vamos ver aqui sim a pergunta. Obrigado, querido. Então, a Sônia aqui mandou de novo, né, Sônia? Deixa eu ler para você. Essa interrogação que você colocou entre o Big Bang e o reino animal seria alguma camada completando, já que o hidrogênio se formou no éter? Seria isso? Isso, então. Aí você cai na grande síntese de Ubaldi, né? Porque a melhor explicação para mostrar o surgimento da matéria e como se constitui a matéria e como ela evolui, como ela atinge depois a energia e depois como da energia surge a vida e o psiquismo, a explicação dessa fase você só encontra no século XX na obra de Ubaldi, a partir da obra de Ubaldi, né? Então, na literatura espírita do século XIX, você não tem essa explicação, não tem esse detalhamento. Por isso que eu botei ali para chamar a atenção sobre isso. Obrigado a quem trouxe a questão. E é isso mesmo, é o surgimento do hidrogênio, a evolução da matéria pela série estequiogenética, né, pela periódica, tudo isso aí está ali nessa fase ali da interrogação. Tá? O Anderson pede se você poderia elucidar um pouquinho mais sobre a questão da queda de Jesus. Sou eu, Eric. Sou eu, desculpa. É porque está com o nome do Anderson, meu marido, legal. aqui no iPad dele. Desculpa. Então, fala aí, Vanessa. Pode falar. Opa. Então, Júlio, eu ainda fico um pouco confusa para entender. Claro, com a minha mente ainda um pouco limitada, ou bastante limitada, a questão da queda de Jesus, da diferença. Eu sei que a evolução foi linear, né? Mas houve a queda. É isso? Então, vamos lá. Qual o seu nome mesmo, perdão? Vanessa. Sou de Vanessa, BH. prazer, hein? Vanessa, prazer. Então, prazer vamos é lá. meu. O segredo da resposta, do entendimento dessa questão, é o entendimento de âmbito, ou seja, da fase da vida universal a que se refere, a que nós nos referimos em cada momento. Então, se você delimitar a nossa conversa ao ciclo da evolução, e que é ciclo esse que vai desde o Big Bang, do surgimento da matéria, daí para frente, vamos chamar assim, Jesus, o nosso Cristo, e todos os Cristos planetários, dentro desse ciclo, ele não caiu, ele não tropeçou. E toda a literatura espírita, toda, desde Kardec até a última página publicada até hoje, todas se referem ao ciclo da evolução. A literatura espírita associa a criação ao surgimento do universo. Percebeu? Então, quando diz assim, quando a mesma coisa, nós fomos criados simples e ignorantes. O âmbito dessa conversa é a condição de humanidade. Mas se você não conversar sobre o âmbito, as palavras se misturam e se confundem. Então, para frasear bem claramente, no ciclo evolutivo, Jesus, o nosso Cristo, e todos os demais Cristos planetários não caíram, não tropeçaram, não passaram pela chamada queda do homem, não encarnaram em mundos materiais como nós. E eu vou segurar a resposta à sua pergunta nesse momento, nessa frase. Então, por exemplo, se alguém disser assim, um espírita, né, diz Jesus nunca caiu, ele está sendo verdadeiro. Porque ele tem como referência toda a literatura espírita, e essa literatura espírita só se refere ao ciclo evolutivo. Perfeito?
Mas no âmbito da criação, do absoluto, Vamos chegar lá. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Ok. Desculpa. Mas, por enquanto, eu estou marcando esse quadro que você está vendo aqui. Ó. Depois, lembra que eu estou aumentando esse mapa do metrô? Né? Eu não estou colocando mais estações? Sim. Então, é como se tivesse uma ampliação do metrô. Né? Isso. Esse mapa que representa o todo, depois ele vai virar parte. Eu entendi. Esse pedaço eu entendi. É importante essa referência de âmbito. Beleza. Porque se ela não for bem digerida, eu ouço isso muitas vezes, a obra de Ubaldi fala da queda de Cristo e contradiz a de Kardec. Não, eu entendo perfeitamente. Do âmbito, percebeu? Entendi. Ok. Então, um pouquinho mais à frente eu vou voltar à sua questão. Tá bom? Ok, obrigada, Júlio. Você. O que mais? Acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deixa só um instantinho, Tem uma aqui do Lucas. Deixa eu ler a do Lucas aqui, ó. Essa linha reta que Jesus seguiu, outros cristos de outros planetas seguiram também para estarem no nível de governador de tal planeta. No pressuposto, a linha reta seria não voltar às encarnações primitivas e conseguir lidar com o ambiente evolutivo e sereno que, como foi dito por você, nos foi destinado? Muito bem, bacana. Ótima pergunta, Lucas. Olha aí. Atingida a condição humana, você faz o prosseguimento, normalmente, né? Você faz, idealmente, digamos assim, você faz o prosseguimento da sua evolução em mundos de baixa densidade. E na literatura espírita do século XIX ficou conhecida como mundos fluídicos. Então, o que significa? É como se Deus preparasse para a gente uma escola maravilhosa, com os melhores equipamentos, com telas de última geração, tudo muito bonito. Mas, para se manter nessa escola, você tem que ser obediente e tem que ter nota alta. Aí, o que acontece? Se você não manteve essa performance, se você não se manteve condizente com aquele ambiente, não é que seja um castigo, mas você, a turma vai avançando, você foi ficando para trás. E aí o que acontece? Em determinado momento, você precisa ser transportado para outro ambiente, onde as pessoas estudam mais lentamente, tudo tem que ser mais devagar, onde a matéria é mais densa, onde o movimento é mais difícil, porque você não está mais com aquela condição de pureza perfeita. Lembra que espírito imperfeito, o perispírito é mais denso? Ele é mais material, ele é mais pesado, ele não aguenta aquela fluidez. É como se você colocasse um corpo pesado que afunda na água. Então, nós não vemos para o mundo material como um castigo, né? Como se Deus fosse malvado, né? Agora vai penar. Não, essa é a nossa interpretação humana, prejudicada, deturpada. Não, nós tornamos impossível a nossa manutenção naqueles mundos fluídicos. E aí, para não ficar fora da escola, Deus preparou uma escola mais grosseira, mais material, para a gente poder estudar, que são os mundos materiais. Entendeu? E aí, só que aqui é tudo mais difícil, mas se você botar um escafandro e for lá para o fundo do oceano, estudar lá embaixo não é mais difícil que estudar aqui na superfície? É a mesma coisa. Então, nós criamos para nós mesmos, com a desobediência, essa dificuldade, a necessidade. Lá na literatura de Kardec, não diz que a encarnação é uma necessidade, só é uma necessidade para os necessitados. Para os necessitados de um ambiente mais denso como o nosso. Então, é nesse sentido. Então, não sei, Lucas, consegui esclarecer, mas para aqueles... E aí todos os cristos, todos os governadores planetários, e lembra que nós temos bilhões e bilhões de planetas, então não são tão poucos assim, né? Toda essa população que seguiu em linha reta e que segue em linha reta, atingindo a perfeição sideral, o topo
da escala evolutiva, eles são designados para serem Cristos, para serem governadores planetários, porque eles têm uma moral ilibada, né? Eles têm uma condição, uma ascendência moral para dizer, como Jesus nos disse, quem de vós pode me acusar do pecado? Né? Porque ele fez um esforço superlativo no seu processo evolutivo. Né? Tá bom? Mais alguma questão? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma rapidinha para... Da Carmen, talvez a última, né? Da Carmen é assim, ó, Júlio, o espírito saído dos mundos primitivos precisa necessariamente reencarnar em mundos de provas e expiações, mesmo não tendo consciência total de seus atos enquanto espírito primitivos? Muito bem, Carmen. Ótima pergunta. Eu acho que já está um pouco respondida, né? Então, ele não tem ainda o livre-arbítrio plenamente desenvolvido, mas ele tem os seus preceptores, ele tem os seus conselheiros, tem seus orientadores que suprem essa deficiência. Está lá na questão 262 do Livro dos Espíritos. E apenas quando ele se rebela ou não obedece a esses preceptores é que ele começa esse caminho do desvio, que acaba resultando na encarnação dos mundos de expiações e provas. Então, se você pensar lá em São Luís tem um item do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Necessidade da Encarnação, em que São Luís diz que a encarnação nos mundos de expiações e provas, como a Terra, é necessária. E essa informação também se popularizou no mundo espírita, né? no nosso mundo espírita. E Santo Agostinho, lá nesse capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, no item 16, mostra que não, que a encarnação dos mundos materiais só é necessária para aqueles que tornaram isso uma necessidade. Então, se você não tiver esse entendimento dessa nuance, parece que São Luís está dizendo um negócio e Santo Agostinho está dizendo outro, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Você só vai harmonizar as duas respostas se você perceber que a necessidade da encarnação só vale para aqueles que foram desobedientes na sua trajetória evolutiva. Está claro? Legal. Dá tempo de mais uma última? Vamos lá, vocês que sabem. Vamos lá. A última, então. Estão pedindo aqui. Se a reencarnação pode ser considerada como uma queda, a reencarnação de Jesus no planeta Terra não foi uma queda em um processo para a evolução na coletividade? Então, vamos lá. A reencarnação, sim. Seria um tropeço, um tombo. Né? Quer dizer, ela repete, inclusive, o ciclo da queda. Lembra que o início da encarnação é a inconsciência. Que no nascimento você começa a despertar novamente a consciência, que só nos 15, 16 anos você vai recuperar a consciência plena. E que o objetivo da encarnação é o despertamento psíquico. Então, a encarnação repete um pouco o processo da queda. Você pode encarnar uma vez só reencarna quem na primeira encarnação no mundo material outra vez escorregou. E aí acaba criando, digamos assim, um ciclo, né, de encarnatório. A encarnação de Jesus não, primeiro que ele não encarnou, não exatamente como nós estamos fazendo, né? Mas aí seria uma outra conversa. Ele se apresentou semelhante a nós todos, mas não exatamente igual. No chamado corpo fluídico, no corpo perispirítico, no corpo ectoplasmático, materializado, qualquer que seja a forma que a gente possa dar. Mas essa seria outra conversa, a gente precisaria de tempo para explicar. Mas não foi uma encarnação exatamente igual à nossa. Por isso que ele disse, eu desci ao mundo. Né? Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Né? São frases do Cristo para lembrar a gente que ele não tinha um processo de encarnação exatamente igual ao nosso. Então, não, o caso dele não seria uma queda. Foi uma vinda em missão para nos explicar, né, o processo da redenção. Ok? Uba, como é que você conseguiu? Pode seguir?
Bom, então, agora podemos entender, olha, essa resposta de Emmanuel. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Resposta: todas as entidades espirituais encarnadas no homem terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta. Então, é exatamente a confirmação do que a gente está dizendo até aqui. Tá bom? Bom. Aí vem a tal pergunta da Vanessa, não é isso? Mas e a queda de Cristo apontada por Ubaldi no último volume da sua coleção? E aí vem a tal da nossa resposta sobre o âmbito. Não é isso, Vanessa? Então, vamos lá. Isso mesmo. Olha só, eu fiz aqui esse gráfico para mostrar o seguinte. O Almir, que está nos ouvindo, vai lembrar desse gráfico aqui. Kardec, Rustem, toda a doutrina espírita, mais a grande síntese de Ubaldi, e toda a fase italiana, os 10 primeiros volumes dos 24 da coleção baldiana, todos só se referem à evolução. Então, eles estão presos dentro desse âmbito, eles não se referem à origem do espírito, no máximo, passam de raspão na origem do universo, material conhecido, conforme as questões de 85 e 86 do Livro dos Espíritos que nós citamos. O mundo espiritual pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo material poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir sem comprometer a existência daquele. Então, a pergunta que salta aos olhos logo em seguida. Então, por que existe? Se poderia nunca ter existido, por que existe? A primeira obra da literatura moderna, digamos assim, contemporânea, com linguagem atual, científica, que trata desse período anterior ao ciclo evolutivo, anterior à origem do universo, é a obra de Ubaldi chamada Deus e o Universo. E depois o universo, o sistema, que é de salvação, toda a segunda parte da obra ubaldiana, os 14 volumes que vem na chamada fase brasileira, até culminar no volume Cristo. E qual o raciocínio que Ubaldi desenvolve nessa obra, num super resumo? O efeito é sempre filho da causa de que se origina. É sempre a imagem e semelhança da causa de que provém. O efeito não pode jamais ser contradição da causa. Ele é filho dela, ele é o espelho dela. Então, por exemplo, a parte mais próxima do nosso sistema solar, a parte do nosso sistema solar mais próxima do Sol é a mais quente. Quanto mais próximo do Sol, da causa do calor você se encontra, mais calor você sente. A parte mais clara de uma sala é aquela mais próxima da lâmpada. Quanto mais próxima a luminosidade da fonte de que se origina, mais intensa é essa luminosidade. A água é mais pura próxima da fonte. E assim sucessivamente. O efeito é sempre tão mais semelhante à causa de que provém, quanto mais próximo ele se encontra do seu estágio original, da causa de que lhe deu origem. Né? Quando Kardec diz todo efeito inteligente tem causa inteligente, nós poderíamos inverter a frase e dizer toda causa inteligente tem efeito inteligente. O efeito é sempre o espelho da causa, é sempre o reflexo dela e, portanto, tem que preservar as suas características. Ora, a matéria, que é a base do nosso universo físico, material,
ela é antítese do espírito. O espírito é consciência. A matéria é inconsciência. O espírito é liberdade. A matéria é determinismo. O espírito é pensamento. A matéria é apatia. O espírito é movimento. A matéria é restrição. Então, todas as características que se possa imaginar do nosso universo material são a antítese das características divinas mais essenciais. A partir da primeira delas, a consciência, a inteligência na definição kardeciana, né? E o Baldi, então, se deparou com essa contradição e começou a procurar entendê-la. E o primeiro insight, a primeira distinção que ele chegou foi: nós temos que separar o momento zero da evolução do momento zero da criação. Porque se Deus é espírito, aí sim, confirmando Kardec, a criação primeira tinha que ser toda espiritual, sem nenhum dos atributos e características da materialidade, da transitoriedade, da inferioridade que o nosso universo apresenta. E aí ele começa a desenvolver a chamada teoria da queda, para mostrar que o mal, que faz parte desse universo nosso conhecido, não poderia provir de Deus. Ele só poderia vir do abuso da liberdade, do abuso do livre-arbítrio que foi concedido ao homem lá no seu estágio original. Então, nós poderíamos aqui criar um ciclo de involução anterior ao ciclo de evolução que nós conhecemos. E é aí que a obra de Ubaldi é absolutamente original e de vanguarda, né? Porque ela antecipa tudo que a ciência do século XXI está trazendo e revelando. Quando nós nos referimos lá ao campo acástico, né? Nós estamos aqui nessa esfera, a esse campo de possibilidades, de probabilidades, onde tudo é possível, até a matéria, onde tudo é possível, até o erro, onde os espíritos gozam da máxima liberdade que se possa conceber. Uma liberdade que nós nunca conseguimos imaginar nas nossas fases anteriores de pensamento, né? Um tipo de vida insuspeitado nas nossas reflexões anteriores e que a obra de Ubaldi nos traz. Então, se a semente hoje tem ali o carvalho em potencial, é porque já houve um carvalho antes. Se o átomo tem dentro de si todas as possibilidades que o espírito e o pensamento oferecem, é porque essas possibilidades foram ali condensadas, reduzidas e estão ali latentes. Mas elas já existiram antes, extrínsecas, manifestas, conscientes. E aí você passa a ter dois semiciclos, né? O ciclo da involução, que dá origem ao nosso universo material conhecido, e ao ciclo da evolução, que representa tudo que nós conhecíamos até a publicação dessa obra de Ubaldi. Mas ideia essa, nós poderíamos nos servir também aqui de uma linguagem junguiana, arquetípica, em todas as mitologias, presente em todas as mitologias de Paraíso Perdido. Então, se você for ver em todos os povos, em todas as culturas de todos os tempos, sempre você vai encontrar em todas essas manifestações culturais o traço do paraíso perdido. Tem, inclusive, um autor francês chamado Jean Denougliot, que escreveu, é um grande historiador do cristianismo, que escreveu uma obra maravilhosa que eu só fui achar aqui em Portugal, procurando muito, passei 3 meses procurando um exemplar em todos os sebos, né, que você possa imaginar. Ele escreveu um livro chamado História do Paraíso. Ao contrário do que se imagina, é a história de todas as mitologias ligadas a essa ideia do paraíso perdido de todos os povos.
mostrando a universalidade dessa ideia. Por quê? Porque essa sensação de perda está impregnada na alma humana e ela se traduz de maneira arquetípica em todas as manifestações culturais. Então, esse é o ponto que faltava em toda a teoria kardeciana, em toda a obra de Rustem, em toda a obra do Chico, em todos esses elementos da doutrina espírita, sem nenhum demérito, a obra de Ubaldi complementa trazendo essa parte anterior, ampliando o nosso leque, agora até talvez as causas últimas, aos estágios primeiros, que nós não conhecíamos, digamos assim, até o que pouco se conhece até o estudo da obra de Ubaldi. E, voltando agora ao nosso Cristo Jesus, nós poderíamos responder nesse âmbito mais dilatado, Vanessa, quem evolui é porque participou da primeira queda, da chamada queda dos anjos. E aí podemos responder com a mesma convicção. Se evoluiu, é porque caiu. Se Jesus, no ciclo evolutivo, passou por todas as fases que nós passamos nos reinos mineral, vegetal, animal, é sinal de que ele também passou pela queda primeira, que miticamente, simbolicamente, o Ubaldi associou à queda dos anjos. Apenas como um mito ocidental, nosso conhecido, para dar uma ideia do que foi, mas que eu poderia também me servir da mitologia grega, trazendo a queda dos titãs, né? Só para trazer um outro mito ocidental conhecido para traduzir essa mesma ideia de redução de consciência, de amnésia, de estado temporário, de adormecimento das próprias capacidades. Perfeito? Então, agora sim, nós podemos resumir nesse mapa ampliado toda a trajetória evolutiva, a queda de Adão, a queda original, a queda dos anjos, né? E como esses ciclos se harmonizam numa visão muito mais dilatada, de incrível complexidade e riqueza de detalhes, que nós já conseguimos atingir, digamos assim, em pleno século XXI. Esse é o estágio atual, né? Da nossa compreensão, daquilo que se pode ter como concebível nesse momento, mas que vai evoluir, que vai se desenvolver. Já se fala hoje nos múltiplos universos, né? Que traz uma outra dimensão para essa conversa, né? Mas, para não me alongar muito, o fato é que nós todos somos filhos pródigos, né? Estamos todos fazendo a trajetória de volta para a casa paterna. Mas uma coisa é certa e definitiva e essencial para a nossa compreensão. É que Cristo é o alfa e o ômega de todas as coisas. Ele representa com plena dignidade, com plena expressividade e valor o nosso ponto de partida e a nossa linha de chegada. E essa esperança que nos alimenta, a luz que temos dentro de nós mesmos e que só precisamos fazer brilhar em nossos corações através do estudo, do desenvolvimento do conhecimento e do amor, dos valores do sentimento. Então, meus amigos, eu não sei se teria muito mais a acrescentar para esse tema, mas acho que para uma conversa introdutória, né, já foi possível. Eu queria que vocês guardassem como resumo esse mapa ampliado, porque ele explica perfeitamente a participação da obra de Ubaldi e como complemento, digamos assim, de tudo que nós vimos até hoje, mas que se encaixa à perfeição e que esclarece todas as aparentes distorções e contradições que temos ouvido aí no ambiente espírita, principalmente, né? Acho que podemos agora fechar com uma nova rodada de dúvidas, né? de questões aí sobre isso. Legal, Júlio, legal, fascinante.
Tem algumas perguntas. Uma pergunta que veio aqui em inglês, na verdade, traduzindo, falando um pouco sobre o corpo de Cristo, que você tocou no assunto, né? E teve duas pessoas que perguntaram sobre o corpo de Cristo, né? E a questão, eu achei bastante interessante, fala se Cristo, o corpo de Cristo era um corpo materializado, né? No momento do Calvário do Cristo, né? Teria ele realmente passado pelos sofrimentos relatados no Evangelho, né? Essa é uma das questões. Sim. Então, vamos nela primeiro. Essa questão da dor, né? Ela é muito mal compreendida, né? A gente precisa ainda estudar muito essa questão da dor. Imagine o seguinte: seria o mineral capaz de entender a sensibilidade do vegetal? Claramente que não. O mineral não tem a menor noção do que seja a sensibilidade vegetal. Ele é impossibilitado de conhecer. Apenas atingindo a condição de vegetal, ele vai ter a noção do que seja a sensibilidade que os seres que atingiram esse estágio detêm. Da mesma forma, o vegetal jamais conseguirá entender a dor física do animal, porque ele não tem os recursos, não tem os elementos, não tem nem o sistema nervoso desenvolvido para entender a dor animal, né? Que um ser qualquer desse estágio já atingiu. Um animal, qualquer que seja, jamais conseguirá entender a dor humana, a dor moral. Imagine, eu sempre me sirvo desse exemplo. Uma mãe recebe um tapa no rosto de um filho. O que dói mais? É o corpo ou a alma? Um animal jamais conseguirá entender essa diferença. Agora eu pergunto aos amigos: nós queremos entender a sensibilidade crística? É um salto quilométrico de evolução. Mas temos algumas pistas que eu poderia compartilhar. Segundo o Espírito Áureo, no capítulo Cristos, da obra Universo e Vida, o corpo de que Jesus se serviu para estar entre nós era muito mais sensível do que o corpo humano. E, portanto, muito mais sujeito à dor, inclusive o contato com a matéria física, de que ele se serviu para se materializar entre nós, lhe causou uma dor que, segundo o Espírito Áureo, seria insuportável e indescritível para qualquer parâmetro humano, não apenas nas horas do Calvário, mas nos 33 anos que esteve entre nós. Então, uma dor superlativa, acerba, além de qualquer expressão humana. O contato da matéria física com o perispírito de um espírito puro como Jesus. Se ele quisesse se livrar da dor do Calvário, assim como os iogues, assim como os faquires fazem com a dor humana, ele poderia se livrar dela, sem nenhum problema. Mas, em respeito à dor humana e em solidariedade à dor humana, ele fez questão de vivê-la. Naquele momento, portanto, ele viveu duas dores. Viveu a dor superlativa da materialidade que estava experimentando pelo fato de estar materializado, e ainda viveu a dor humana por livre e espontânea solidariedade à nossa condição limitada. Então, foi uma dor acima de qualquer capacidade, qualquer entendimento, que Kardec, num momento de infelicidade, associou a ideia de vão simulacro, exatamente por não ter as referências que nós temos hoje. Mas hoje nós podemos dizer e afirmar categoricamente que de vão e de simulacro as dores de Jesus não tiveram nada. Elas tiveram de sacrifício superlativo e silencioso, como só um Cristo poderia testemunhar e exemplificar para nós todos. Lindo.
Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só um instantinho que tem. Eu acho que alguém mais tem alguma pergunta que eu não estou conseguindo ver. Tem muitas mensagens aqui. Perfeito. Mas estamos bem? Podemos encerrar, então? Acho que sim, né? Não quero abusar aí do tempo da O paciência. Lucas Ademir está querendo fazer uma pergunta. Ah, ok. Por favor, Lucas. Então vamos Diga. lá fazer a última pergunta para o Júlio. Isso. Talvez o seu microfone esteja desligado, Lucas. Não? Acho que não foi, Júlio. Grande Lucas, a gente, né, tira depois a dúvida pontualmente aí. Meus amigos, olha, foi uma alegria poder participar desse grupo, desses novos amigos do grupo de Londres, né, do Centro de Estudos Baldianos de Londres, né, vamos dizer assim, né, o CEL de Londres, né, Isso. e aproveitar e rever também tantos amigos queridos do Brasil, da nossa Casa de Recuperação e de outros centros, né, tão queridos. Agradeço muito o carinho, a atenção de todos. Sei que para muitos esse conteúdo não é novo, mas acho que foi uma forma nova, digamos assim, de apresentá-lo. Procuramos fazer a conversa mais leve, né? Introdutória, talvez de outros estudos que vocês poderão fazer depois pessoalmente aí no seu dia a dia. Mas só tenho a agradecer ao Eric, ao Leonardo, né? Ao Geraldo, né? A todos os amigos aí desse grupo, a oportunidade, o carinho com que nos receberam e fazer votos que esse céu de Londres continue a brilhar durante muito tempo. Tá bom? Muito, obrigado, Júlio. Só para agradecer em nome de todo o pessoal aqui de Londres também, viu? Muito obrigado pela sua generosidade, tá conosco. Você não faz ideia do benefício que trouxe para nós, sabe? Obrigado. Depois a gente vai atualizar aqui a tradução e mandar direitinho dos slides, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço a todos. Valeu, Léo. Tudo de bom, meu. Um abraço. Obrigado, Júlio. Fica com Deus. Obrigado a todos. Muita paz. Um abraço.